Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Sêneca e o estoicismo antigo. Falar também sobre a crítica que ele faz a Aristóteles, sobre a escola peripatética, a escola filosófica de Aristóteles e Perípatos, eles que filosofavam caminhando pelo Liceu na Grécia Antiga, e a razão a serviço das paixões, o combate entre a razão e a paixão. Então, são alguns temas que serão abordados nesse vídeo agora. Então, nos acompanhe aí. Sêneca, ao lado de Cícero e Marco Aurélio, destaca-se como filósofo e político dos mais eminentes no Império Romano. Sêneca foi leitor do estoicismo grego, que aprofundou e divulgou na língua latina, tornando-se uma das principais fontes dessa vertente muito tempo depois, na época do Renascimento. Em seus escritos, Sêneca propõe como modelo de virtude o indivíduo capaz de atingir a ataraxia, ou seja, a imperturbabilidade da alma, fazer com que a nossa alma não se perturbe com nada ou coisa alguma. Isto é, a paz da alma ou da mente por meio do conhecimento de nosso lugar na ordem universal das coisas, que ele designa como o cosmos, o universo, o mundo ordenado. Entre suas obras mais conhecidas, podemos consultar sobre a brevidade da vida feliz e da tranquilidade da alma, como atingir a tranquilidade da alma. Ao ler a passagem de Sêneca, ou qualquer passagem de Sêneca, você pode notar que o autor se contrapõe à ideia de que devemos moderar ou atenuar as paixões. Portanto, ele critica o conceito de virtude de Aristóteles e dos seus seguidores, que eram chamados de peripatéticos. A escola peripatética é a escola de Aristóteles, e como Aristóteles costumava lecionar caminhando, seus discípulos ficaram conhecidos como peripatéticos, que em grego significam itinerantes ou caminhantes. É por isso que no curso posterior da história da filosofia se tornou comum encontrarmos referências à filosofia aristotélica como a filosofia peripatética. Em vez desse conceito de virtude, eles nos propõem um outro bem diferente. O homem de bem, o homem virtuoso, é aquele que não tem nenhum defeito. Isso significa dizer que ele não deve ter nenhuma paixão, não se apegar a nada nem ninguém. Então, pega, mas não se apega. Pois a paixão está na origem dos vícios, do sofrimento, né? E os vícios, por sua vez, são as doenças da alma. Essa crítica se baseia em uma visão bem diferente daquela de Aristóteles a respeito das paixões. Para Aristóteles, as paixões seriam naturais do ser humano e não coincidem nem com as virtudes nem com os vícios. Nós devemos buscar a moderação nelas, né? Elas nem mesmo poderiam estar na origem dos vícios, já que estes são disposições de caráter e não disposições de escolha éticas, né? Que envolvem escolhas do ser humano. Assim, se em Aristóteles a virtude e o vício são definidos pela maneira como nos relacionamos com as paixões, em Sêneca há uma total separação entre virtude e paixão. Para este último, virtude implica a exclusão de toda e qualquer paixão. Paixão que vem do grego pathos, quer dizer dor, doença e sofrimento, ou seja, a paixão é uma doença que nos provoca dor e nos faz sofrer. Porque toda paixão é começo do vício. A oposição entre virtude e vício, existente em Aristóteles, é substituída em Sêneca por uma oposição entre virtude e paixão. O contrário da virtude não é o vício, como queria Aristóteles, mas, segundo Sêneca, ao contrário da virtude é a paixão, esse sofrimento, esse apego às coisas e às pessoas. Você pode perceber que Sêneca nos oferece 4 argumentos segundo os quais não seria possível nem desejável tentar moderar as paixões. Vamos examiná-los um a um. Se aceitamos que as paixões podem ser fracas ou possam ser fracas ou fortes, nem por isso elas são obedientes à razão. Elas se comparam aos animais que por natureza não são dotados de razão ou são incapazes de ouvir conselhos racionais. Essa comparação entre as paixões e as feras não se dá por acaso. Segundo Sêneca, as paixões são irracionais, não fazem parte da razão humana e, portanto, são de natureza contrária à natureza da razão. Então, as paixões vão contra a nossa razão.
Sendo assim, seria impossível para a razão moderar verdadeiramente as paixões. Quando menos se espera, elas atacam e dominam a alma humana. Porém, trata-se ainda de uma comparação, uma analogia com os animais. Para provar que as paixões não podem ser moderadas, ele lança mão de um segundo argumento. Os vícios mais fortes, chamados de doenças do espírito, como a avareza, o apego aos bens materiais e a crueldade, a violência, a ira, são imoderados. Ora, as paixões estão na origem desses vícios. Logo, elas devem ser tão imoderadas quanto os vícios aos quais chegaram. Elas não poderiam ter se tornado vícios imoderados se já não fossem elas mesmas, por si mesmas, imoderadas. No entanto, é possível pensar que não dominamos as causas das paixões, causas que estão fora de nós e que, portanto, são independentes da nossa vontade. Essa é uma suposição que estaria bem próxima daquela concepção de paixão defendida por Aristóteles. Sêneca a aceita, mas isso lhe permite levantar um terceiro argumento contra a tentativa de moderar as paixões. Se não podemos evitar a existência das paixões, então não podemos controlar o seu grau de intensidade. Em outras palavras, se a causa da paixão não está sob nosso controle, então temos ainda menos controle sobre a intensidade que ela adquire. Ela pode se intensificar por conta própria, unicamente conforme sua causa. Por fim, Sêneca acrescenta um último argumento. Tudo que é nocivo não pode ter uma justa medida, uma medida equilibrada, então não é possível atingir o meio termo. Logo, por mais fracas que sejam de início, as forças da doença acabam se desenvolvendo. Este último argumento está intimamente ligado ao segundo. As paixões são tomadas como forças da doença, são doenças da alma, pois elas estão na origem das doenças do espírito. Porém, é mais fácil combater a doença no seu começo do que depois de desenvolvida. Assim, para combater os vícios, é preciso combater a sua origem, as paixões. A origem de todo vício é a paixão, segundo Sêneca. É preciso eliminar as paixões logo que elas aparecem, porque depois já é tarde demais, não tem como controlá-las. E é tarde demais quando se pretende atenuá-las. Uma vez instaladas na alma, dificilmente se poderá moderá-las, controlá-las, ter o domínio sobre elas. É possível que você se pergunte como refrear e eliminar as paixões, mesmo em estado inicial, se as causas não estão sob nosso controle. A resposta de Sêneca, como a de muitos outros que defendiam essa compreensão de virtude e de paixão, os pensadores chamados estoicos, o estoicismo, consiste justamente no desprezo pelas causas exteriores das paixões. Segundo essa linha de pensamento, seria preciso desprezar aquilo que suscita as paixões, como os bens materiais, o apego às coisas em relação à ambição, à avareza, o querer tudo para si, e os perigos em relação ao medo. Se não dermos nenhum valor a essas coisas fora de nós, elas já não poderão suscitar as paixões que acometem a nossa alma. Esse desprezo pelas coisas exteriores deve ser incondicional. Do contrário, elas podem tornar mais frequentes as paixões, as quais se convertem em vícios e em erros, consequentemente. Por sua vez, os vícios tendem a exagerar o valor atribuído à causa exterior, às coisas externas, dificultando mais e mais o desprezo por elas. É dessa maneira que o vício atua como doença da alma, faz atribuir um grande valor a coisas de pouco ou nenhum valor, como coisas materiais, levando o indivíduo a persistir no erro. Sendo incondicional logo de início, o desprezo pela causa exterior da paixão faz dissipar a própria paixão, e a alma se livra de uma doença, na perspectiva de Sêneca. Agora vamos falar da razão a serviço das paixões. As noções de razão e paixão, que foram problematizadas no pensamento filosófico antigo, atravessaram a Idade Média e animaram a reflexão ética moderna também. Como já ocorrera na Grécia Antiga, também na modernidade, muitas vezes este par conceitual, razão-paixão, surgiu sob a forma de uma alternativa, razão versus paixões. Uma contribuição decisiva para esse debate foi fornecida por David Hume, que viveu de 1711 a 1776, portanto no século XVIII, célebre filósofo escocês, cuja obra se tornou muito debatida na segunda metade do século XVIII. Hume tornou-se conhecido por seus ensaios,
Foi historiador e manteve laços profundos com os intelectuais franceses que participaram da filosofia das luzes, do iluminismo, também designada como iluminismo ou esclarecimento. Hume também é discutido em outras unidades, em outros vídeos que eu já postei aqui, né? Que vocês podem acessar, como dúvida e certeza, módulo os limites da dúvida ao garantir a certeza e princípio temporalidade, né? A regularidade da experiência. Aqui vamos nos ater a um aspecto do pensamento de Hume, que é a abordagem que ele propõe ao tema razão versus paixão. A posição de Hume é muito inovadora em relação a autores da antiguidade, como Aristóteles ou Sêneca. A novidade é que, para Hume, a razão está a serviço das paixões. Nós usamos a razão para satisfazer os nossos desejos e paixões. Vejamos por parte alguns trechos do Tratado da Natureza Humana de David Hume, né, que ele escreveu entre 1739 e 1740, em que Hume expõe suas principais ideias filosóficas. Combate entre razão e paixão. Combate entre razão e paixão? Iniciemos pela leitura de um trecho do Tratado de Hume. Nada é mais comum na filosofia e mesmo na vida corrente que falar no combate entre a paixão e a razão. Dar preferência à razão e afirmar que os homens só são virtuosos quando se conformam a seus preceitos. Afirma-se que toda criatura racional é obrigada a regular suas ações pela razão. E se qualquer outro motivo ou princípio disputa a direção de sua conduta, a pessoa deve se opor a ele até subjugá-lo por completo, ou, ao menos, até torná-lo conforme àquele princípio superior. A maior parte da filosofia moral, seja antiga ou moderna, parece estar fundada nesse modo de pensar. Não há campo mais vasto, tanto para argumentos metafísicos como para declamações populares, que a suposta primazia da razão sobre a paixão. A eternidade, a invariabilidade e a origem divina da razão têm sido retratadas nas cores mais vantajosas ao longo do tempo. A cegueira, a inconstância e o caráter enganoso da paixão foram salientados com o mesmo vigor ao longo da história da filosofia. Para mostrar a falácia de toda essa filosofia, procurarei provar, primeiramente, que a razão sozinha não pode nunca ser motivo para uma ação da vontade. E, em segundo lugar, que nunca poderia se opor à paixão na direção da vontade. Isso está no Tratado da Natureza Humana do David Hume. Aqui ele vai mais ou menos de encontro, ele que é um empirista, a uma posição de um racionalista, que é o Spinoza. Spinoza diz que o que nos move são os nossos afetos. E os nossos afetos são divididos entre os afetos alegres e os afetos tristes. São eles que nos movem. E porque nós fazemos parte do um universo que funciona de forma racional, um universo que é o próprio Deus, é o que cria todas as coisas, é o que mantém todas as coisas e no qual todas as coisas um dia se resumirão. Mas esse universo funciona por meio desses afetos. Então a única forma de substituir, de superar um amor é com outro amor, um amor por algo maior. E o amor pelo conhecimento poderia superar o amor sobre outras coisas. Assim como uma paixão que você tem na sua vida só pode ser superada por uma outra paixão. Enquanto você não arrumar, não desenvolver outra paixão, você não vai conseguir superar. Você pode notar já no primeiro parágrafo desse texto de David Hume que ele tem dois objetivos que concernem diretamente ao tema, né, que a gente está debatendo. Ele quer mostrar que não faz sentido falar em combate entre razão e paixão, e por isso que não faz sentido falar que a razão deve ser superior à paixão e deve domar a paixão, nem que a paixão deve obedecer à razão. Com isso, Hume vai contra boa parte da filosofia moral que trata das questões sobre as virtudes humanas, sobre o bem e o mal. Para alcançar seu duplo objetivo, Hume adverte sobre o leitor, de que irá mostrar que a razão não pode influenciar a vontade e que a razão não pode se opor à paixão na direção da vontade. Então, num vídeo posterior, nós iremos dar continuação ao texto de Hume para que possamos compreender como a razão é um instrumento das paixões. São as paixões que dominam a nossa razão e nós usamos a nossa razão para satisfazer as nossas paixões, segundo David Hume. Então, isso aí é um pouquinho, da filosofia moral e ética de Sêneca, de Hume, de Aristóteles, do estoicismo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dê um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho.
e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também o seu comentário falando o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos que você quer ver tratados, trabalhados aqui nesses vídeos. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.